Fala, gurizada! Novamente aqui na tua tela, o professor de português Vandré Fabian. Satisfação, como sempre, trazendo mais um vídeo para vocês. E esse vídeo agora trata-se de resolução de questão, beleza? É um vídeo em continuidade de uma resolução aí de duas questões, de uma prova da banca Fundatec, certo? Para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, onde eu fiz a leitura de um período do texto para a resolução da questão 9, mas o período ele também é utilizado para a questão número 10, que é a última questão da prova. Beleza, pessoal? Então, a ideia nesse vídeo é resolver a questão 10, dando mais uma análise no período que já foi analisado na resolução da questão 9, e aprofundar aí para vocês o raciocínio para o desenvolvimento de todo o processo de análise da questão. Beleza? Então é isso aí, essa é a ideia. Não te esquece, te inscreve no canal, vídeo postado no YouTube, lá no meu canal te inscreve, curte, ativa o sininho lá para receber em primeira mão os novos vídeos que serão postados, tanto de resoluções como de dicas, enfim, orientações, conselhos amorosos, né? Não tem aqui, né, cara? E, enfim, é isso aí, para poder ficar a par de tudo que está sendo postado aí dentro da nossa possibilidade de veiculação do material, de cada novo material, certo? No mais aí, segue também nas redes, eu sempre notificando ali no Facebook, no Instagram, que novos vídeos estão sendo postados no meu canal aí. Beleza, gurizada? Enquanto te prepara aí, eu me preparo aqui, já sabe, segura a vinheta. É isso aí. Então, como eu disse para vocês, aqui está na tela do seu computador, do seu smartphone, a questão número 10 da supracitada prova da Fundatec. E a questão número 10, ela também é baseada naquele período do texto que a banca traz para a resolução das questões 9 e 10, a questão 9 já gravada, como eu havia dito. Eu vou fazer um link, vou deixar o link da questão 9 aqui para conectar os raciocínios tanto de uma questão a outra e aproximar o acesso a esses vídeos para vocês. O que é possível ser feito aí no meu canal do YouTube. As outras plataformas já não facilitam tanto essas conexões entre os vídeos, os diferentes vídeos. E, para tanto, vamos novamente realizar mais uma análise do período em questão, tá? Para a resolução da questão número 10 agora. Então, sai da tela e foca comigo aqui. Buenas, pessoal. Ali é o período retirado do texto, né? E ele nos diz o seguinte: ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus e a sociedade se isolava em casa, os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos para garantir o atendimento aos usuários de medicamentos. Então tá aí. A questão número 10, acerca deste período, ela é uma questão de alternativas, A, B, C, D, E, como ali aparece para vocês. E o que a banca nos pede? Assinale a alternativa incorreta, sempre prestando bastante atenção nessas expressões, nas negativas acerca do que está sendo solicitado. Ou seja, daquelas 5 alternativas, 4 estão corretas, e o que a gente precisa é a incorreta acerca sobre a estrutura e a pontuação do período dado. Certo, pessoal? Então vamos analisar uma por uma, para bem de nos certificarmos qual dessas 5 alternativas apresenta uma informação incorreta acerca da estrutura e da pontuação do período dado. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. A alternativa letra A nos diz o seguinte: há 6 orações ao todo no período. Pessoal, foca aqui comigo. Vocês já sabem, a ideia, a noção de período. O período é uma frase. Ele é uma frase nominal, uma frase verbal. E sendo uma frase verbal, a gente tem aquele conceito dos períodos. Período simples, porque eu tenho simplesmente uma estrutura verbal, simplesmente uma oração. Ou período composto, porque ele é composto por mais de uma estrutura verbal, por mais de uma oração.
Beleza? Então é isso que ele nos diz ali basicamente. E já de largada ele nos passa ali o seguinte, ó. Há 6 orações ao todo no período. Então estamos tratando de período composto, não é de período simples. 6 orações. O núcleo de uma oração é a estrutura verbal. Eu já falei isso para vocês no outro vídeo. Não existe oração sem verbo. Ok, pessoal? Verbo ou locução verbal. Eu falo estrutura verbal porque vai compreender tanto a ideia de verbo, uma estrutura, um léxico só, ou locução verbal, mais de um, que é o conjunto de verbos que exercem a função de um único verbo. Certo? O conjunto, 2 ou mais. Enfim. E ali a alternativa, a letra A, nos diz que este período em análise, ele tem 6, existem 6 orações ao todo no período, portanto, período composto. E é isso que nós precisamos analisar. Qual é o nosso raciocínio a ser empregado aqui e chegar à resolução desta alternativa para saber se ela é a incorreta ou se ela é uma das 4 corretas? É o quê? É identificar as 6 orações, localizá-las e reparti-las, dividi-las ali. Localizar a primeira oração, ver onde, não só localizá-la através da primeira estrutura verbal, mas ver quais demais palavras estão relacionadas a essa estrutura verbal, para ver onde inicia e onde termina a primeira oração, e por consequência o início da segunda, e assim sucessivamente. Certo? Então, voltamos aqui para a tela e vem comigo, porque o nosso primeiro passo é qual? Qual que é? Qual que é o nosso primeiro passo? Que barbaridade! É achar as orações. E as orações são encontradas, são localizadas através da localização das estruturas verbais. E, seguindo a leitura e procurando os verbos ou locuções, nós partimos já do princípio, lá do início da leitura do período, que diz assim, ao ser decretada. Ser decretada. Está aqui a primeira estrutura verbal. Ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica ainda buscava, né? Quem busca algo, buscava o quê? Conhecer. Temos aqui já 3 estruturas verbais. A primeira é a locução ser decretada, a segunda é o verbo buscava, a terceira é o verbo conhecer, porque buscava conhecer não é uma locução verbal, são 2 verbos que estão lado a lado. Já expliquei isso daí, inclusive fazendo uma citação a uma das gramáticas mais recorrentes e mais renomadas aí nessa preparação do estudo da língua portuguesa para concurso público, tá? Na questão número 9 realizada em outro vídeo aí que eu falei, que eu vou deixar o link. Pois então, e aí seguimos ali. Conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus. E a sociedade se isolava. Tá ali, 4ª estrutura verbal, portanto a 4ª oração. Em casa, os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se apostos. Tá ali a 5ª estrutura verbal, portanto a 5ª oração, para garantir o atendimento aos usuários de medicamentos. Garantir a 6ª estrutura verbal, portanto, a 6ª oração. Pessoal, 6 estruturas verbais, dentre elas uma locução verbal e as outras verbos, 6 estruturas verbais que nos indicam a presença, a existência de 6 orações. Agora é dividir essas orações, é separá-las, como eu já havia feito e me referido a isso também no vídeo da questão número 9, identificando a carga de informação que cada verbo carrega, cada estrutura verbal carrega, e observando se ao final desta carga de informação existe ali a presença de um possível elemento conectivo, né? Um elemento que conecta, que liga as orações, típico, padrão ou às vezes recorrente para o uso da divisão, da separação das orações. Beleza? Então, voltando aí para a análise do texto e agora separando, uma vez que já encontramos a existência, já detectamos a existência de 6 estruturas verbais, 6 orações, vamos agora dividir essas orações, ver onde cada uma começa e termina. Pois então, ao ser decretada a pandemia, ponto, olha ali, ó, tá ali a vírgula, né? E mais do que a vírgula eu tenho um nexo, eu tenho a conjunção, eu tenho o conectivo quando, fazendo a referência de tempo, depois da vírgula. Então a carga de informação logo após a palavra pandemia, ali onde tem a vírgula, já indica o fim, né? A divisão entre as informações, a divisão entre as orações da locução verbal ser decretada e do próximo verbo que está lá adiante, que é o verbo buscava, certo? Então agora eu já sei a carga da informação que a locução verbal ser decretada carrega e por consequência, certo? Eu já sei onde começa e onde termina a oração da locução verbal ser decretada. Ao ser decretada a pandemia.
Ponto. Ali tem uma oração. A próxima oração é do verbo buscava. Vamos analisar agora, vamos continuar a leitura e ver até onde... Claro que o que a gente percebe? Que buscava já está ao lado de um outro verbo, o verbo conhecer. E como ambos não formam uma locução verbal, eu não tenho nenhuma outra palavra entre esses dois verbos para que eu possa dizer assim, esta palavra pertence à oração do verbo buscava, esta palavra pertence à oração do verbo conhecer. Eu não tenho. Uma vez que eu não tenho palavra entre as duas estruturas verbais, a divisão das orações já ocorre entre elas, para que cada uma dessas estruturas verbais seja o núcleo, seja a base da sua respectiva oração. Beleza, pessoal? Então vamos continuar a leitura para ver o que? A demanda, constatar a demanda da carga de informação que cada oração carrega. Ao ser decretada a pandemia, ponto, quando a comunidade científica ainda buscava, agora vem a informação que completa o sentido do verbo buscar, né? Buscava o quê? Conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus. Vírgula, ponto, olha aí, ó. Tá ali o fim da terceira oração, que é a oração da estrutura verbal conhecer. Vejam, pessoal, busquem compreender a carga semântica de sentido, de coerência, de informação que é carregada por cada verbo dentro de sua respectiva oração. Ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus. E aí vamos para a próxima oração. E a sociedade se isolava em casa. Percebam que aqui nós temos a outra oração, que é e a sociedade se isolava em casa, onde o verbo, a palavra central dessa oração é isolava, e eu tenho o se que se relaciona ao verbo, eu tenho a sociedade que se relaciona ao verbo, certo? Porque ela é que produz a ação daquele verbo isolava, e eu tenho o em casa, que é a localização, que é espaço, né? A localização geográfica onde aquele sujeito, a sociedade, produzia a ação de se isolar. Né? E eu tenho o e, que é o conectivo, aditivo, que soma esta informação a outra citada anteriormente. Certo? Então está nitidamente ali a presença da estrutura verbal isolava, das demais palavras ao redor dela que se relacionam com essa estrutura verbal, perfeitamente nós podendo identificar o início e o fim desta oração. Beleza? Depois nós vamos para as classificações delas, mas vamos continuar as divisões. E aí, seguindo ali na tela, depois de a sociedade se isolava em casa, os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos. Os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos. E ali nós temos a última divisão oracional, onde nós temos a quinta oração, que é a do verbo colocaram, da quinta estrutura e da quinta oração, né, a estrutura verbal colocaram, e aí a última oração, que é para garantir o atendimento aos usuários de medicamentos. Beleza, pessoal? Ali nós temos perfeitamente marcadas pelas presenças, né, das estruturas verbais, perfeitamente marcadas as orações e perfeitamente divididas em pontos determinantes, onde há não só a quebra, né, a ruptura, né, das cargas de informações que são carregadas, são trazidas por cada uma das estruturas verbais, bem como também a presença de alguns daqueles conectivos, os nexos mais comuns e recorrentes e determinantes, inclusive, para a classificação da oração que eles iniciam. Não só conectando, ligando as ideias, mas estabelecendo as relações de sentido que terão mais clareza aos nossos olhos, à nossa análise, agora no momento em que nós buscarmos alinharmos essas orações, não mais no período, mas o que eu vou mostrar para vocês agora aqui no próximo material. Então nós estamos ainda na resolução da alternativa A, que diz que há 6 orações ao todo no período. E ela está correta. Por que ela está correta? Agora nós podemos até partir para a próxima alternativa, porque ali na letra A nos diz que existem 6 orações. E realmente, no momento em que eu localizei 6 estruturas verbais, ao ser decretada, buscava, conhecer, isolava, colocaram e garantir 6 estruturas verbais, eu já sei que eu tenho 6 orações. Dividindo-as, separando-as, eu ainda ratifico esta informação de que há 6 orações ao todo no período. Então vejam bem, pessoal, essa alternativa, a letra A, ela está correta. E se ela está correta, ela não é a resposta, porque a resposta é A
incorreta. Então, vem comigo agora aqui no próximo material que eu quero mostrar para vocês para um maior aprofundamento desse estudo das orações, que o material é esse daqui, ó. Eu trago aqui para vocês as 6 orações agora alinhadas, certo? Uma embaixo da outra ali, listadas para vocês, para que vocês percebam nitidamente, e eu as numerei, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, eu as numerei para que vocês pudessem ter um maior entendimento e uma melhor visualização destas orações. Então tá ali a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, conforme o surgimento delas no período analisado dentro proposto pela banca, certo? Dentro da questão 9 e 10. Então tá ali, ó, ao ser decretada a pandemia, é a primeira oração. Quando a comunidade científica ainda buscava, a segunda oração. Conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus, a terceira oração. E a sociedade se isolava em casa, a quarta oração. Os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos, essa é a quinta oração, e a sexta e última, para garantir o atendimento aos usuários de medicamentos. Beleza, pessoal? Percebam que agora, aquele texto que lá aparecia para vocês, microtexto, né? Aquele período que lá aparecia para vocês, ó, aquele período que lá aparecia para vocês, redigido de maneira corrida, como é a estrutura de um texto, ele agora já foi dividido aqui, separadas as orações, a fim de que possamos constatar ainda mais a clareza da carga de informação que cada oração nos traz. E o que eu trago para vocês logo na sequência ali? As relações oracionais. Qual é a finalidade agora, pessoal? Agora a finalidade, deixa eu pegar minha caneta aqui, a finalidade é tratar da classificação. Tratar da classificação destas orações, ok? Então é isso que eu quero ver com vocês agora. Já as localizamos, já as separamos, agora nós a nomearemos, ok? As nomearemos, já as separamos, já as classificamos, agora já as nomearemos, beleza? Então tá aí. O que nós constatamos? Ao ser decretada a pandemia, ela é uma oração que ela tem o seu verbo, dentro da locução verbal, o auxiliar, ser e o principal decretada. Nós temos o auxiliar como o verbo responsável pela, volta para a tela aqui, o verbo responsável pela flexão. Então aquele primeiro verbo, o ser, de ser decretada, que essa é a nossa locução, ele é o verbo auxiliar, ele é que é o verbo responsável pela flexão de tempo, modo, número e pessoa. Ok? E o que nós percebemos? Que ele não está conjugado em tempo, modo, número e pessoa. Ele está em uma forma nominal, que é o infinitivo. Por isso que essa oração ela não é uma oração desenvolvida, ela é chamada de oração reduzida. E mais especificamente, quando ela é reduzida em uma das 3 formas nominais. Ou é do infinitivo, ou é do gerúndio, ou é do particípio. Neste caso é infinitivo porque o verbo ser está no infinitivo. Reduzida porque o verbo está na forma nominal. E do infinitivo porque é a forma nominal do infinitivo. Senão ela seria uma oração desenvolvida. Tá? Vejam bem, ela é uma oração, ela é reduzida do infinitivo. Mas ela é uma oração subordinada, ela não é uma oração coordenada. Ela é subordinada porque ela está ali, porque ela depende de outra oração. Ela traz uma carga a mais para outra oração. Ela sozinha não tem sentido, ela só tem sentido porque ela é dependente de outra. Por isso que ela é subordinada. E ela é chamada de adverbial porque ela é dependente do verbo de outra oração. Não é simplesmente ela é dependente de outra oração, é do verbo, porque ela agrega uma carga de informação característica ao verbo da outra oração. Certo? E ela, por isso que ela é chamada oração. Oração porque ela tem verbo, subordinada porque ela depende de outra, adverbial porque ela caracteriza a ação verbal desta outra da qual ela depende. Né? E ela é temporal porque ela agrega uma relação de referência, de característica cronológica, de tempo, a outra oração. E qual é a outra oração, né, da qual ela depende? É a oração número 5, daquelas que estão listadas ali para vocês.
certo? É a oração, os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos. E não é a toda a oração, ela é dependente da estrutura verbal da oração número 5, que é colocaram-se. Né? Porque a gente diz assim, ó, os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos. Tá, mas eles colocaram-se quando? Quando que esses farmacêuticos das 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos? Quando eles colocaram-se? Ao ser decretada a pandemia. Perceberam? Por isso que a oração número 1, ela é subordinada, adverbial, temporal, porque ela responde à pergunta de quando, feita para o verbo colocaram da oração principal. E ela é reduzida de infinitivo, como eu disse para vocês, porque a estrutura verbal dela está na forma nominal do infinitivo. Tranquilo, Gustavo? Muito fácil. É fácil, não é? É barbada. Você vai dizer assim, professor, mas é fácil para ti? Não, não é fácil para mim, é fácil para uma galera. É fácil para uma tropa inteira. E vai ser isso fácil para ti também. Porque tu não pode subestimar, pô. Tu tem que confiar no teu taco, por menor que ele seja. Tem que confiar no teu taco. Tá? Tem que ter fé porque a gente chega lá. É assim. Produz o raciocínio, tem os macetes, tem os esquemas, mas a prova real, a melhor prova real, ela tá na tua consciência. Na tua consciência de dizer assim, ó, é aqui o caminho é esse, é por aqui o raciocínio, essa é a justificativa. Aí tu tem que dar justificativa pra ti. Pra ti, a melhor justificativa que tu vai dar é pra ti. Porque daqui a pouco a justificativa que tu vai dar pra banca, na alternativa, unido unité, pum, pronto, a banca não quer saber, porque tu vai ter que marcar a alternativa certa, mas a melhor justificativa é pra ti. Porque se por um acaso tu errar aquilo ali, vai tentar dizer onde é que no raciocínio eu me perdi. Onde é que no raciocínio eu me perdi. Certo? Então está muito bem claro e muito bem explicado para vocês por que a oração número 1, ao ser decretada a pandemia, ela é uma subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Oração porque tem verbo, subordinada porque depende de outro. Adverbial porque ela caracteriza o verbo. Qual é a função de um advérbio, pessoal? A função de um advérbio é caracterizar a ação verbal, é caracterizar o verbo. Então ela é uma oração porque tem verbo, é subordinada porque depende de outra, e é adverbial porque não é da outra inteira, é do verbo da outra oração. Reduzida de infinitivo porque a estrutura verbal dessa número 1 está numa forma nominal, e não é em qualquer forma nominal, é do infinitivo, dentre as três que nós já conhecemos. Muito bem? A oração número 1 está analisada, vamos para a 2. Poxa, a 2, pessoal, não, peraí, fica claro, né? Fica claro. Tão claro quanto essa luz que está na minha cara aqui, que me incomoda, mas enfim, aqui a careca chega a brilhar, só uma metade, né? Metade de cá? Não, é metade de cá, tá? Não, é a de cá mesmo. Fica brilhando. Tem que distribuir melhor essa luz aqui, porque senão vai ficar esse efeito aí. Enfim, ó, a 2, pessoal, a 2 tá mais do que clara a sua classificação. Por quê? Por quê, professor? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, sabe por quê? Qual é a palavra introdutória inicial dessa oração? Deixa eu sair da tela aqui. Qual é a palavra introdutória inicial da oração número 2? Quando. Quando. Isso já deixa bem claro a noção, a ideia de tempo. Tempo. Professor, novamente é tempo? Sim, tá escrito aqui embaixo, é só tu ler antes de eu falar. Ela é oração porque ela tem verbo, ela é subordinada porque ela também depende de outra. Né? A subordinada depende de outra. Ela não é independente, que é a característica das coordenadas. Então, oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende de outra, adverbial, porque essa outra, o que atrai a número 2 é também a ação verbal da outra, né? Então, ela é subordinada adverbial, porque essa número 2 caracteriza a ação verbal de outra oração. E ela também é temporal, porque ela também dá a ideia de tempo, a razão pela qual eu estou chamando a tua atenção para esta expressão quando que ali inicia, este conectivo. Por isso é tempo. E agora, vejam bem, ela não é mais reduzida de infinitivo, ela é desenvolvida, pessoal. Desenvolvida. Desenvolvida. Por que desenvolvida, professor? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Porque ela está conjugada, o verbo está conjugado, a estrutura verbal dessa oração número 2 está conjugado. Conjugado como assim, professor? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Conjugado em pessoa, número, tempo e modo. Pretérito da primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do plural do futuro do pretérito do indicativo, segunda pessoa do singular do futuro do subjuntivo. É conjugação verbal. Professor, eu não gosto de conjugação verbal, não te perguntei nada, o problema é teu. Eu não gosto de chuchu e quando eu vejo tem chuchu no meu prato, então não tenho que me preocupar com isso. Tá? Então tá ali. Oração subordinada, adverbial temporal, desenvolvida. E aí eu digo pra vocês, tá? Eu quero saber agora, professor, qual é a oração da qual essa é dependente, né? Ela é dependente da oração número 1.
Percebam as relações que se estabelecem entre as orações. Ela é dependente, essa número 2, ela é dependente da oração número 1. E não é de toda a oração número 1, é da estrutura verbal. Por isso que ela é adverbial, porque ela caracteriza a estrutura verbal da oração número 1, ser decretada. Tá? Então vamos relacionar as duas orações para isso ficar claro para ti, meu querido e minha querida, gloriosos e gloriosas do meu Brasil. Olha aqui, ó. Ao ser decretada a pandemia, ser decretada quando? Ao ser decretada a pandemia, né? A pandemia ser decretada quando? Quando que a pandemia for decretada? Quando a comunidade científica ainda buscava. Ao ser decretada a pandemia, quando a comunidade científica ainda buscava, então ser decretada quando? Quando que ela foi decretada? Quando a comunidade científica ainda buscava. Beleza? Então tá ali, nitidamente, claro para nós, aos nossos olhos, as relações entre as orações, né? Então a número 2 ela está relacionada à número 1, ok? Vimos que a número 1 estava a número 5, a número 2 está relacionada à número 1, e a número 2 exerce uma função de dependência, uma função de advérbio, de adjunto adverbial, né? Mas ela, como tem uma estrutura verbal, ela é uma oração, em relação à locução verbal ser decretada da oração número 1. Beleza? Então a número 2 está devidamente classificada. E vamos para a número 3. A número 3 diz assim: conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus. Percebam que ela sozinha, a leitura dela sozinha não faz sentido algum. Por quê? Porque ela, apesar dela ter ali uma estrutura verbal, conhecer, por isso que ela é oração, estamos já na número 3, ela não tem sentido completo, na íntegra, sozinha, porque ela é subordinada. Ela também é uma dependente, assim como as duas anteriores. Só que essa daqui não é mais subordinada adverbial. Ela é subordinada substantiva. Professor, por que uma oração é subordinada substantiva? Tá, a subordinada adverbial eu entendi, professor. Porque ela tem função de advérbio, de adjunto adverbial, então ela é dependente de outra oração, mais especificamente do verbo da outra oração, porque o advérbio caracteriza o verbo, né? Agora, essa é subordinada substantiva, professor. Por que ela é subordinada substantiva? Ela é subordinada substantiva porque ela exerce função típica de um substantivo. Vocês sabem que lá no estudo da análise sintática interna, os termos da oração, sujeito, predicado, predicativo, complementos verbais, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto nominal, aposto, vocativo e agente da passiva, os núcleos das funções sintáticas são representados por substantivos, ok? Substantivos. Em grande parte são representados por substantivos. Por isso que uma oração subordinada, ela é substantiva. Porque ela é uma oração, porque tem verbo, subordinada porque depende de outra, e substantiva porque ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal, em relação à oração da qual ela depende, certo? Pode exercer função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto, ok? Então, essa é a ideia. E essa oração número 3, olha só, ela é uma oração subordinada substantiva, porque ela vai exercer uma função de um substantivo em relação a outra oração, e ela é objetiva direta, porque ela é o objeto direto. Ela é o objeto direto. E o núcleo de um objeto direto é um substantivo ou uma palavra substantivada. Por isso que ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Objetiva direta. E vejam bem, ela é reduzida de infinitivo. Por quê? Porque o verbo dela está na forma nominal do infinitivo. Beleza? Vamos constatar como que realmente ela é o objeto direto da oração da qual ela depende. E qual é a oração da qual ela depende? É a oração número 2. Como ela é o objeto direto da oração número 2, vejam bem, ela não é o objeto direto de toda a oração número 2. Ela é o objeto direto do verbo da oração número 2. Qual é o verbo da oração número 2? Buscava. Vamos lá para a oração número 2 e fazer a análise sintática da procura, da localização do elemento que completa o sentido do verbo, que é o objeto direto. Então a oração número 2 é assim, ó, quando a comunidade científica ainda buscava. Pessoal, quem busca, busca algo. Eu até posso dizer que quem busca, busca algo para alguém. E aí eu tenho que ver se eu encontro este algo e este para alguém na sequência da informação que me traz o período. Né? Então, a número 2 ela diz assim, ó, quando a comunidade científica ainda buscava. Olha as reticências ali. Tá, mas falta, né? Buscava o quê? A pergunta típica, pergunta típica de localização do complemento verbal objeto direto.
verbo ou locução verbal, o que, tá? O que, ou verbo quem, tá? Verbo o que, verbo quem. Buscava o que quando a comunidade científica ainda buscava, tá? Mas buscava o que? Resposta: conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus. Chegou a me arrepiar, rapaz, chegou a me arrepiar! Buscava o quê? Conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus. Tá ali. Então, pergunta de objeto direto feito para o verbo da oração número 2, o verbo buscava, que eu encontro como resposta toda a oração número 3. Razão pela qual a oração número 3 é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Como o verbo está na forma nominal do infinitivo, reduzida de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Oração número 3. E vamos para a classificação da oração número 4, que também é muito fácil, pessoal. Por que é muito fácil? Porque, vejam bem, a oração número 4, ela também tem um conectivo, a introduzindo, que deixa bem clara não só a classificação do conectivo, mas, por consequência, em razão disso, a classificação da oração. Como é a leitura? Lê comigo aí, a leitura da oração número 4. E a sociedade se isolava em casa. Aquele e é uma conjunção coordenativa, aditiva, razão pela qual ela estabelece a essa oração a classificação de oração coordenada, aditiva, pela presença do nexo, que ele está ali, sindética. Se ele não estivesse presente, assindética. E aqui no caso, ela é desenvolvida porque o verbo está conjugado, isolava, ela não é reduzida, tá? Então, é isso aí. E eu sei que ela é uma oração coordenada aditiva sindética porque ela soma informação a uma outra oração. A qual oração ela soma informação? A oração número 1. É a oração número 1 que ela soma informação. Então vamos ler as duas para vocês perceberem como realmente ela agrega, ela soma, ela adiciona informação à número 1. A número 1 é assim, ó. Ao ser decretada a pandemia e a sociedade se isolava em casa, tá ali, beleza. Ao ser decretada a pandemia e a sociedade, mas a sociedade se isolava em casa, por isso que ela é uma coordenada aditiva sindética. Certo, pessoal? Então tá ali. E a número 5, vamos para a classificação da número 5. Essa número 5 é a oração pica, Piroquita de las Galáxias. Essa daqui é a oração principal. Ela é a principal. Essa é a oração ponto central, ela é a oração chave para tudo, que é: os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos. Tá? Essa é a oração principal dentre todas essas que aí estão neste período, ok? Então esta é a oração principal. E ela só se chama assim, por quê? Porque nós vamos perceber que todas as demais estão relacionadas entre elas, mas algumas delas vão acabar sendo relacionadas a número 1, que é o caso que aconteceu com a número 2, uma vez que eu tenho outras relacionadas a número 2, que é o caso que aconteceu a número 3, por exemplo, ela se relaciona a número 2. A número 2, por sua vez, ela se relaciona a número 1. E a número 1, por sua vez, se relaciona a número 5. Então tá ali, essa 5 é a principal. E vamos para a última, que é a número 6. E a número 6 também, ela fica mais fácil, né? Fica mais clara para nós a identificação de sua classificação em razão da palavra do conectivo que a inicia, que é o para. Né? Típico conectivo de oração subordinada adverbial final, que indica a finalidade, o objetivo, a meta da ação apresentada na oração principal. E ela é a finalidade do verbo apresentado na oração principal, que é a oração número 5. Então os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos, mas colocaram-se para quê? Para qual finalidade? Para garantir o atendimento aos usuários de medicamentos. Foi para isso que eles colocaram-se a postos. Tá? Por isso que ela é uma oração subordinada adverbial final e, vejam bem, reduzida de infinitivo, porque sua estrutura verbal, garantir, está conjugada no infinitivo. Bah, que baita análise, gente, aí o tempo corre, o vídeo tá longo, mas esse conteúdo é complexo e uma questão como essa, ela não só te aprova, como ela te empossa. Ela te garante a tua vaga, tá?
Eu posso acertar isso aí no Uni do Unité, professor. Claro que pode, claro que pode. E no Uni do Unité tu vai ter que jogar ao universo a oportunidade de tu conseguir assumir o teu cargo. E aqui não tem essa, aqui não tem Uni do Unité. Aqui é português para concurso público e aqui é para quebrar a banca. Aqui não tem essa, é convicção, entendeu? É convicção. Então foca aqui comigo. Feita essa análise, o que a gente pode constatar em relação às demais alternativas que nós temos aí nessa questão? Então a alternativa letra A nós já tínhamos analisado como verdadeira, né, como correta, então ela não é a resposta porque a gente quer a incorreta. A B diz que o período está redigido em ordem indireta, já vamos falar sobre isso na sequência. A letra C diz que a oração principal é: os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos, e já podemos responder a letra C porque a gente sabe que essa oração, os farmacêuticos das cerca de 90 mil farmácias brasileiras colocaram-se a postos, número 5, ela é, olha aqui embaixo, ela é sim a oração principal, razão pela qual a letra C está correta. Então já vamos marcar aqui a letra C, ela está correta, porque realmente essa oração iniciada pelos farmacêuticos, ela é a principal. A letra D diz que o segmento que começa em os farmacêuticos, o segmento da oração principal, né, até o final do período poderia ser deslocado para o início da frase, com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas, sem prejuízo para sua clareza ou sua correção. Beleza. Agora nós vamos responder já a letra B e a letra D com uma única observação, um único detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que se trata dessa chamada ordem direta da oração ou ordem direta do período. Vejam bem aqui comigo o estudo do conteúdo sintaxe de colocação, onde nós estudamos aqui o que? A chamada ordem direta da oração ou a ordem indireta da oração. E é muito tranquilo esse conteúdo, professor, é tudo tranquilo para ti, mas é tranquilo para mim, é tranquilo para ti, porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para estudar, para entender, para processar o raciocínio. Né? A ordem ela é chamada de ordem direta da oração, por quê? Porque quando eu tenho os termos, né, os termos da oração, as funções sintáticas, onde os termos regentes precedem os regidos, ou seja, é o sujeito em primeiro lugar grafado ali no texto, o verbo na sequência, os complementos verbais na sequência e os adjuntos adverbiais mais adiante. Quando eu tiver os elementos nessa ordem, eu tenho a ordem direta da oração. Quando esses elementos não estiverem nessa ordem, os complementos verbais aparecerem antes do verbo, o verbo aparecer antes do sujeito, os adjuntos adverbiais aparecerem antes do verbo, antes do sujeito, aí eu já tenho as chamadas ordens indiretas da oração. A ordem indireta é uma só, pessoal. É essa daqui, ó. Sujeito em primeiro lugar, vamos botar aqui, ó, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, né? Sujeito em primeiro lugar, verbo em segundo, complementos verbais em terceiro e adjunto adverbial em quarto lugar. Eu tenho a chamada ordem direta da oração. Certo? Essa é a ideia. Se não estão nesta ordem, ordem indireta. Por quê? Porque na ordem indireta da oração, os termos regidos precedem, vêm antes dos termos regentes. Então, os termos regidos precedem os regentes. Certo? Olhem aqui o exemplo que eu trago para vocês. Aqui está, ó. O julgamento de nazistas por tribunais internacionais constitui um pesadelo atualmente. Então, tá ali, eu tenho a estrutura verbal constitui, aqui é o verbo. Todo este elemento aqui é o sujeito, ok? E aqui eu tenho um pesadelo e atualmente, que nós temos aqui complemento verbal e adjunto adverbial. Então está na ordem direta. Agora, se eu inverter essa ordem, é a ordem indireta da oração. Atualmente, um pesadelo constitui o julgamento de nazistas por tribunais internacionais. Então eu inverto a posição, a ordem, a localização dos termos regidos e dos termos regentes. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos agora responder as alternativas B e D, não é? B e D, é isso aí. Na alternativa na letra B, nos diz o seguinte: o período está redigido em ordem indireta. Claro que ele está, pessoal. Por que ele está em ordem indireta? Porque a oração principal, né, a oração principal que deveria estar ali em primeiro lugar, uma vez que as demais são elementos caracterizadores da oração principal, certo? Eu tenho ali as orações subordinadas adverbiais, que elas deveriam aparecer depois e não antes da oração principal. Isso me deixa bem claro que eu estou tratando de ordem indireta, inclusive a presença de inúmeras vírgulas ali deixa isso claro,
certo? Então, é ordem indireta, uma vez que a oração principal ela é basicamente ela é a penúltima oração do período, enquanto ela deveria ser a primeira. Se eu for botar esta oração, este período na ordem indireta, eu diria basicamente o seguinte, assim, ó, os farmacêuticos, cerca de 90 mil farmácias brasileiras, colocaram-se a postos para garantir o atendimento aos usuários de medicamentos. Ao ser decretada a pandemia e a sociedade se isolava em casa, quando a comunidade científica ainda buscava conhecer com maior profundidade as formas de contágio pelo novo coronavírus. Basicamente, essa seria a ordem direta. Então, percebam que a localização, a posição das orações no período mudaria completamente. É quase 100% de mudança para colocar este período na ordem direta. E é por isso que a letra B está correta, porque a letra B nos diz o seguinte: o período está redigido na ordem indireta. É verdade, ele não está redigido na ordem direta. E a letra D nos diz o seguinte: o segmento que começa em os farmacêuticos, o segmento da oração principal, até o final do período, poderia ser deslocado para o início da frase, né? Então, se é ali a partir de os farmacêuticos até o final do período, vejam bem aqui, ó, é aqui, onde eu estou marcando agora aqui para vocês, ó, estão vendo aqui? Os farmacêuticos aqui no cantinho, ó. Os farmacêuticos até o final do período, até aqui, ó, não é até o final da oração, né, que é ali em apostos, é até o final do período. Diz, ó, que este segmento, até o final, poderia ser deslocado para o início da frase com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas, óbvio, por quê? Porque o artigo os de os farmacêuticos, indo para o início da frase, aquele os ficará maiúsculo. E o a do ao ser decretada a pandemia já não estará mais iniciando o período, aquele a seria convertido para minúsculo, por óbvio, né? Poderia ser deslocado para o início da frase com as devidas adaptações de maiúsculas e minúsculas, sem prejuízo para sua clareza ou sua correção. Correto. Por que poderia, pessoal? Porque eu acabei de falar para vocês em ordem direta e indireta. Na ordem direta, a oração principal, que é os farmacêuticos, ela seria a primeira oração. Então está correto, ok? Está correto a alternativa letra D. O que nos resta como resposta para a questão número 10, a letra E, Equador. Esta é a resposta, uma vez que a questão número 10 nos pede para assinalar a alternativa incorreta acerca da estrutura e da pontuação do período dado. E o que nos diz e está incorreto na letra E, Equador, é o seguinte: se a oração e a sociedade se isolava em casa fosse reescrita e isolava-se a sociedade em casa, não haveria mudança na voz verbal e no sentido da oração. Haveria sim, pessoal. Por isso que ela é incorreta. Haveria mudança na voz verbal e no sentido da oração. Como assim, professor? É bem desse jeito, cara. Sabe que o negócio aqui é doido. A gente vai lá e vem cá, e vai lá e vem cá, e sobe, desce, vai para um lado e vai para o outro. É que nem coro vai para cima, vai para um lado e vai para o outro, e é assim que a gente vai aqui. Então vem aqui. Vozes verbais. Rápido, breve. Vai ter um vídeo por aí no canal. É no canal, cara. A gente disse, tem que ir lá no canal. Segue lá, te inscreve, aliás, não é segue, né? No canal tem que te inscrever. E ativa o sininho, né? Eu vou postando os vídeos e assim a gente vai indo. Então aqui, ó, as redes sociais eu só vou divulgando às vezes, não consigo postar todos os vídeos lá, a plataforma não comporta uma logística, uma organização melhor, mas eu vou divulgando, tem vídeo lá, então vai lá no canal, Ó, as vozes verbais, então uma breve identificação e entendimento de cada uma delas, né? Eu já começo destacando aqui para vocês, ó, deixa eu sair da tela, destacando aqui para vocês a importância da identificação, da localização do sujeito e do objeto direto, tá? Por quê? Porque isso é determinante para a identificação das vozes verbais. Nós temos a voz verbal ativa, onde ela se chama ativa porque o sujeito ele é agente, ele pratica a ação indicada pelo verbo. Ó, vocês compraram um carro melhor. Ele tem até uma estrutura típica, que é a estrutura padrão da ordem direta da oração, onde o sujeito vem antes do verbo. Vocês compraram. Quem é que comprou? Vocês, né? Quem é que compraram? Vocês. Então tá ali, fica nítido, fica clara a prática da ação indicada pelo verbo comprar em relação ao sujeito vocês. Né? Um carro melhor é a consequência do ato de comprar. Né? Quem compra algo e pode comprar algo para alguém. Eu não tenho a informação para alguém ali, mas eu tenho o algo, eu tenho o objeto direto, um carro melhor. Né? Então vocês compraram um carro melhor. Voz ativa. Passiva analítica. O sujeito já não é mais ativo, o sujeito é passivo, ele já não pratica, ele não é o agente, ele sofre.
ele é o paciente, ele recebe a ação, tá? Indicada pela estrutura verbal. E a estrutura verbal é o quê? É uma locução. Pessoal, é uma locução. E o que é o mais importante no entendimento dessa locução? Foca aqui. O que é mais importante no entendimento dessa locução é que ela é formada por um verbo ser e outro verbo no particípio. O verbo ser é auxiliar e o particípio é o principal, ok? Então, é uma locução verbal, a passiva analítica, estruturada, formada pelo verbo ser e um outro verbo no particípio, certo? Haverá um vídeo aí também no canal que trata mais especificamente de cada uma das vozes verbais, as transformações de ativa em passiva em ativa e passiva analítica em passiva sintética e vice-versa. Tá? Então, a passiva analítica, ela tem essa característica que é a estrutura verbal, é a locução verbal, ser mais particípio, onde eu tenho lá o sujeito, que ele é esse sujeito paciente, ele é o sujeito da passiva analítica, porque na voz ativa ele é o objeto direto, mas aqui ele é o sujeito. Tá? E eu posso ter também o agente da passiva, por isso, não é à toa que o agente da passiva aparece na voz passiva, na passiva analítica. Tá? E ele é geralmente iniciado por esta preposição por. E ali o exemplo, a velha ponte foi reformada pelos engenheiros. Se eu mudar essa passiva analítica para ativa, o que eu vou dizer? Que os engenheiros reformaram a velha ponte. Tá? Então tá aqui. Mas o que é o mais importante na passiva analítica? A estrutura verbal. Locução verbal, verbo ser mais particípio. Segue o baile. Agora a passiva sintética. A passiva sintética, ela tem este C aqui, ó, pessoal. Este C. Não podem esquecer que é chamado de partícula apassivadora. Certo? Por que é partícula apassivadora? Porque é uma partícula que é pertencente à voz passiva sintética. E qual é a diferença da passiva sintética para a passiva analítica? Professor, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, é que na passiva sintética não tem aquela estrutura verbal de locução, verbo ser mais particípio. E aqui tem o C que não tem na passiva analítica. Este C partícula passivadora. Tá? E o verbo na passiva sintética, ele é obrigatoriamente uma das duas terceiras pessoas. Certo? Ou é o ele, a terceira do singular, ou é o eles, a terceira do plural. Com um verbo que necessita ter transitividade direta. Ah, professor, mas pode ser direta e indireta? Eu falei que necessita ter transitividade direta. Então, se for direta e indireta, ele tem a direta. O problema é não ter a transitividade direta. Ser um verbo, somente um verbo com transitividade indireta, por exemplo. Esse seria o problema. Se for um verbo com transitividade direta ou um verbo com transitividade direta e indireta, tá valendo, certo? Esse sujeito paciente no singular ou no plural, conforme de acordo com o verbo. Por isso que terceiras pessoas. A terceira do singular ou terceira do plural. E aí o sujeito paciente vai concordar com o verbo. Se o verbo estiver no terceiro, no singular, ou se estiver no plural, o verbo vai para o ele ou para o eles. Tá? Por fim, a voz verbal reflexiva. Ela também tem um C, pessoal, mas este C não é mais a partícula apassivadora. Este C, ele é uma expressão que ele indica a reflexividade da ação verbal. O atleta banhava-se no vestiário, ou seja, ele banhava a si mesmo no vestiário. Ok? Então ele é um verbo pronominal, por isso que ele tem aquele C. Aquele C é parte integrante do verbo, certo? E ali tem outros exemplos para vocês, ó, apresentar-se, ferir-se, aposentar-se, formar-se. Né? Então eu me apresentei no espetáculo, ou seja, eu apresentei a quem? A mim mesmo. Ou tu te apresentaste a ti mesmo. Ele se apresentou, ele apresentou a si mesmo, ok? E aí tem ali a presença dos pronomes, dos pronomes junto do verbo, por isso que o verbo é pronominal, me, te, se, nos, vos, ok? Eu me apresentei, tu te apresentaste, ele se apresentou, nós nos apresentamos, vós vos apresentastes e eles se apresentaram. O pronome na mesma pessoa do verbo. Mas vejam bem, pessoal, aqui na reflexiva, por que ela é reflexiva, professor? Por que ela é reflexiva? Por quê? Porque o sujeito pratica e sofre a ação. A ação parte do sujeito, parte e volta nele. Então, o sujeito que produz, recebe a sua produção. O sujeito que produz a ação, ele recebe. Por isso que é reflexiva.
ok? É aquela questão de, pô, eu me projeto na frente de um espelho e o reflexo é consequência, o meu reflexo é consequência da minha projeção, certo? Voz reflexiva. Diferente do C da passiva analítica, da passiva sintética, desculpe. Esse C da reflexiva é diferente do C da passiva sintética, porque aqui o C é em razão da reflexividade, o sujeito praticar e receber, e sofrer ação. Na passiva sintética, não. Ah, olha lá o exemplo, enfeita-se bolo de aniversário e casamento. Inclusive, eu nem sei ali quem é o sujeito. A gente chama bolo de aniversário e casamento de sujeito paciente. Ok? Ele é sujeito paciente, porque se eu transformo a passiva sintética em uma ativa, eu vou dizer assim que bolo de aniversário e casamento aliás, a passiva sintética em passiva analítica, bolo de aniversário e casamento é enfeitado. O que é enfeitado? Bolo de aniversário e casamento. Tá, pessoal? Então, percebam que os Cs, tanto da passiva sintética como da reflexiva, eles têm funções diferentes. Aí a gente entra na nossa questão para fechar a conta e passar a régua, para nos certificarmos, certificarmos a nós mesmos. Olha aí a reflexiva, que loucura, que beleza, chega a me arrepiar, rapaz, chega a me arrupiar. Aqui, ó, aí nós temos lá, o que a letra D nos diz, né? Que a estrutura e a sociedade se isolava em casa, se ela for reescrita por, e aí vem aqui, ó, o número 1 e o número 2, né? E a sociedade se isolava em casa, se ela for reescrita como e a sociedade isolava-se a sociedade em casa, diz que mantém a voz verbal e mantém a voz verbal e mantém o sentido da oração. Não mantém, pessoal. Foca aqui comigo na 1, ó. Foca aqui comigo na 1. Nessa 1 aqui, ó, que eu estou marcando, ó. E a sociedade se isolava em casa. Quem é que se isolava em casa? A sociedade. Aqui nós temos o C da voz reflexiva, tá? Por quê? Porque a sociedade isolava a si mesma em casa. Aqui no número 1 é o reflexivo, ok? Então aqui a voz verbal que eu tenho é a reflexiva. Olha aqui, ó. Deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Reflexiva. Tá? E a sociedade se isolava em casa. Diferentemente na proposta da reescrita, que diz assim, ó, e isolava-se a sociedade em casa. Ali, eu não sei quem isolava a sociedade, né? Alguém a isolava. E este C já não é mais da voz reflexiva, este C é o C da passiva sintética. Passiva sintética. Onde não é mais o sujeito que pratica e sofre. Ele somente sofre, ele somente recebe e ele não mais pratica, ok? Por isso, gloriosos e gloriosas, por isso que voltando lá para o nosso exercício número 10, que baita vídeo, gente, mas é do jogo, não adianta. Se a oração e a sociedade se isolava em casa fosse reescrita e isolava-se a sociedade em casa, não haveria mudanças na voz verbal e no sentido da oração. Haveria sim. Haveria. Por isso que ela é a incorreta. Por que haveria a mudança? Porque eu deixaria de uma voz verbal reflexiva para uma voz verbal passiva sintética e tudo isso em razão de que o sujeito não mais produziria a ação que ele receberia. Ele só receberia e deixaria de produzir. Beleza, gurizada? Alternativa letra E, Equador é a resposta dessa número 10. 1 hora de vídeo, rapaz. Que loucura. Eu não posso fazer o quê, cara? Tu quer assumir essa merda desse cargo? A merda não é um baita cargo. Tu quer assumir, não quer? Então para de chorar, mimimi. E só quer reclamar, só quer chorar, né? Então tá, então deixa quieto. Tia, uma honra inenarrável ter estado com vocês em mais um vídeo. E em breve terá mais, só que para isso não te esquece. Vai lá no canal, te inscreve, ativa o tal do sininho lá, o sininho no canal assim, ó. Ativa o sininho no canal, tá? E também segue nas redes sociais para tu saber ali, receber a notificação, ó, tem vídeo no canal, tá? Que vem mais por aí. Não te esquece disso, então. Que satisfação. E não esquece que na minha alça e massa, o alvo é a tua posse. E tamo junto e vamos quebrar essa banca.